Você sabia que metade dos desenhos que a gente assistia nas manhãs da TV eram da Hanna-Barbera? Pois é, Johnny Bravo, os Flintstones, Scooby-Doo e muitos outros nasceram de lá. Mas o que aconteceu com esse estúdio lendário que dominou a TV por décadas e simplesmente desapareceu? Hoje, no Cine Jovem Retrô, a gente vai viajar desde a criação do Hanna-Barbera até o seu fim trágico, passando por todas as fases que marcaram a infância de milhões de pessoas. Então vem com a gente. Se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo e deixa o seu like que ajuda a gente a continuar produzindo os nossos conteúdos. Valeu! Tudo começou com William Hanna e Joseph Barbera. Os dois eles se encontraram em 1938 dentro dos estúdios MGM. Antes disso, o Hanna ele já tinha trabalhado como construtor e ele tinha trabalhado até mesmo em uma lavanderia. Já o Barbera, ele era bancário em Nova York, mas em pouco tempo ele percebeu que ele tinha talento nos quadrinhos e começou a publicar em revistas locais. Lá na MGM, quando eles começaram a trabalhar lá, eles uniram forças. O Hanna ele supervisionava as animações e o Barbera ele escrevia histórias e roteiros. Dessa parceria nasceu um dos maiores clássicos de todos os tempos, Tom e Jerry. Para você ter uma noção, de 1943 a 1953, eles ganharam 7 Oscars de melhor curta de animação. Um feito impressionante para a época, né? Naquela época, os desenhos eles eram exibidos principalmente nos cinemas como curtas antes dos filmes principais. Mas, quando a televisão começou a ganhar um espaço, surgiu um desafio. Como levar essas animações diretamente para a TV se os custos eles eram tão altos? E foi aí que o Hanna-Barbera inovou e criou a chamada animação limitada. Eles cortaram custos de todas as formas possíveis. Por exemplo, os cenários eram reaproveitados, movimentos dos personagens eles eram reduzidos para evitar custos adicionais com desenhos. Personagens eles ganharam gravatas e colares para poder facilitar na hora de mexer as expressões do personagem, mexer a boca dele sem ter que desenhar o corpo inteiro de novo. E isso permitiu que os episódios eles fossem produzidos rapidamente em grande escala. Foi uma estratégia genial que o Hanna-Barbera utilizou e acabou revolucionando a TV. E esse é um dos motivos que em vários desenhos do Hanna-Barbera, o fundo, por exemplo, quando o Scooby-Doo está correndo, parece sempre ser o mesmo. Ou quando eles estão dirigindo um carro, o fundo é sempre igual. É porque justamente eles reaproveitavam esses fundos. Inclusive, reaproveitavam o mesmo fundo para várias produções diferentes. Em 1957, com o apoio da Screen Gems, subsidiária lá da Columbia Pictures, nasceu o estúdio Hanna-Barbera Productions. O primeiro desenho foi Ruff e Red, ou Jambo e Ruivão, como ficou conhecido aqui no Brasil. Depois vieram Dom Pichote, Zé Colmeia, Manda-Chuva e vários outros desenhos. Mas o grande divisor de água só veio lá em 1960, com os Flintstones. O primeiro desenho exibido em horário nobre nos Estados Unidos. Era praticamente uma sitcom animada, uma espécie de Friends da Idade da Pedra. O sucesso ele foi tão grande que a série só perdeu o posto de mais longa da TV quando os Simpsons chegaram em 1989. Nos anos 60 e 70, o Hanna-Barbera dominou a TV. Os Jetsons, Maguilo Gorila, Formiga Atômica, Esquilo Sem Grilo e, é claro, em 1969, Scooby-Doo, que virou o desenho mais icônico da produtora. Nessa época, o estúdio ele era chamado de a General Motors dos desenhos animados, porque cerca de 2/3 das animações da TV eram produzidas pelo Hanna-Barbera. Nos anos 80 surgiram concorrentes de peso, como a Marvel Productions e a Saban, a mesma produtora lá de Power Rangers. Mesmo assim, a Hanna-Barbera lançou clássicos inesquecíveis, como por exemplo Os Smurfs, que ficaram no ar de 81 a 89, mas internamente o estúdio ele já começava a sentir várias dificuldades. Muitos dos artistas eles estavam migrando da Hanna-Barbera para Warner Bros. E os custos de produção começaram a aumentar. Em 1991, o estúdio foi comprado por Ted Turner por 320 milhões de dólares. E qual que era o objetivo disso? Criar um canal de TV totalmente voltado para os desenhos, o famigerado Cartoon Network, lançado em 1992. Graças ao catálogo da Hanna-Barbera, o Cartoon ele nasceu já com uma base gigantesca de animações clássicas, já consagradas. Mas eles não pararam por aí. Novos sucessos foram produzidos como, por exemplo, o Laboratório de Dexter, Johnny Bravo, A Vaca e o Frango, As Meninas Superpoderosas, e em 1999 veio o último desenho animado assinado oficialmente pela Hanna-Barbera,
Eu Sou o Máximo. Pouco tempo depois, o estúdio foi absorvido pela Warner Bros. Animation. Mas o que aconteceu afinal com os criadores de Hanna-Barbera? William Hanna ele faleceu em 2001 aos 90 anos, vítima de um câncer na garganta. E Joseph Barbera ele morreu em 2006 aos 95 anos de causas naturais. O estúdio que eles criaram deixou de existir, mas a influência continua até hoje e em cada desenho animado produzido para TV. A Hanna-Barbera pode ter acabado, mas o seu legado é gigantesco. Foi ela que nos deu alguns dos personagens mais inesquecíveis da infância, como por exemplo o Scooby-Doo, os Flintstones, Zé Colmeia, as Meninas Superpoderosas, dentre tantos outros personagens que alegraram a infância de milhares de pessoas. Se você gostou desse vídeo contando a história de Hanna-Barbera, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual era o seu desenho favorito dessa produtora. Eu gostaria de agradecer a sua audiência, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu te vejo num próximo vídeo, até mais!